Livro do profeta Isaías, capítulo 6. Amém? Vamos ler, está escrito assim o versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voava. Versículo 3: e clamavam um para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Versículo 5: então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Versículo 9: então disse ele: vai e dize a este povo: ouve e não entendais, vede e não percebais. Torna insensível o coração deste povo, e endurece-lhe os ouvidos e feche-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos e a entender com o coração e se converta e seja salvo. Amém? Você pode sentar no seu lugar em nome de Jesus? Nós iremos meditar sobre o chamado de um profeta, o chamado do profeta Isaías. E o profeta Isaías é um dos escritores do Antigo Testamento mais estudados, não é? Por conta das suas profecias, que remete à obra de Cristo na terra. Isaías foi chamado para ser profeta em um período em que o povo de Judá estava distante do Senhor, estava com o coração totalmente entregue aos ídolos, estava com o coração endurecido para a palavra do Senhor, e houve a divisão dos reinos, reino do norte, reino do sul, e o julgamento de Deus aconteceu sobre aquele povo, em que Deus falou que eles seriam levados como cativos, iriam ser escravos por conta da sua desobediência. Então Isaías veio para trazer esta palavra sobre o juízo de Deus sobre aquele povo. Isaías veio para trazer uma palavra de esperança, falando que viria alguém da descendência de Davi, que iria governar sobre o seu povo, iria livrar o seu povo do inimigo. Então, a missão que Deus chamou Isaías para fazer era uma missão para este tempo, com muitos desafios, mas Isaías estava disposto a seguir aquilo que o Senhor estava lhe entregando. E a visão que Isaías teve do seu chamado aconteceu depois da morte de um rei muito bem sucedido em Israel, chamado Urias. Ele foi um rei que começou a reinar muito jovem, e ele fez aquilo que agradava ao Senhor, e Deus deu a ele muitas ideias, invenções de arma e de guerra, e ele foi um rei muito vitorioso contra os inimigos, e era uma referência, era um líder muito estimado, e Isaías devia cultivar uma admiração por esse rei. Mas esse rei, na sua velhice, ele resolveu fazer aquilo que não era função sua como rei, mas era a função dos sacerdotes. Ele resolveu entrar no templo do Senhor para queimar incenso. E por ele desobedecer aquilo que Deus o havia ordenado, aquilo que Deus o havia proibido de fazer,
ele acabou ficando leproso, e por ficar leproso ele foi tirado da cidade, colocado em uma casinha, e lá ele passou os seus dias, e ali naquele lugar ele veio a falecer. E após a morte daquele rei, Deus deu uma visão para Isaías, em que Isaías contemplou o trono do Senhor. Preste atenção, amados, na grandiosidade da visão que Isaías teve. Isaías pôde contemplar o trono do Senhor. Isaías disse que as vestes do Senhor, a glória do Senhor, enchia todo aquele ambiente, todo aquele lugar. Isaías disse que em volta do trono do Senhor havia anjos que voavam, e aqueles anjos tinham 6 asas. 2 eles cobriam os pés, 2 eles cobriam os olhos, e com 2 eles voavam em volta do trono do Senhor, declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Irmãos, quando Isaías teve essa visão do trono do Senhor, um temor tomou conta de Isaías, porque ele foi confrontado com o seu pecado. Isaías foi confrontado com o pecado do seu povo, porque quando nós estamos na presença do Senhor, Deus não passa a mão sobre a nossa cabeça quanto o nosso erro. Deus nos corrige, nós somos confrontados, porque Ele é santo. A Bíblia diz: sem santidade ninguém verá ao Senhor. Então Isaías, diante da glória, da majestade, do trono do Senhor, da santidade do Senhor, Isaías foi confrontado quanto o seu pecado, quanto o pecado do povo ao qual ele fazia parte. E ali diz que Isaías teve medo, e ele disse: ai de mim, que vi o trono do Senhor, ai de mim que sou homem pecador, de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Então o temor tomou conta de Isaías naquele lugar, ele caiu por terra, ele achou que iria morrer por ter visto o trono do Senhor, e por saber que Deus é santo, que Deus não compactua com o pecado. E quando Isaías cai por terra, a Bíblia diz que veio um anjo, voando do trono do Senhor, do altar, e aquele anjo trazia uma brasa ardente. E aquele anjo veio com aquela brasa e tocou nos lábios de Isaías e disse: a tua iniquidade foi tirada, e o teu pecado foi perdoado. Veja só o chamado de um profeta. Deus está revelando para Isaías a visão gloriosa do seu trono. Deus está chamando a atenção de Isaías para si. Isaías se achega diante do trono do Senhor e reconhece a sua iniquidade, reconhece o seu pecado, reconhece que ele é um homem de impuros lábios. Isaías confessa a sua iniquidade, reconhecendo diante do Senhor, e Deus, como Deus perdoador, misericordioso, Deus enviou um anjo para tocar nos lábios de Isaías, dizendo: a tua iniquidade foi tirada, o teu pecado foi perdoado. Na presença de Deus, quando você se achega, um coração quebrantado, reconhecendo as suas fragilidades, um coração arrependido, há perdão do Senhor liberado para você. A Bíblia diz que de forma nenhuma Deus lança fora aquele que se achega diante dele com um coração quebrantado. Talvez você chegou aqui e dentro de você uma voz de acusação está gritando, dizendo que você não é merecedor, que você não devia de vir essa noite para o culto, porque você está vivendo de tal jeito. Mas você está na reunião dos santos, e o Espírito do Senhor está neste lugar, para que, se você clamar pela misericórdia de Deus, para que, se você neste momento se arrepender do seu pecado, você receba o perdão gratuito de Deus, você receba a graça do Senhor sobre a tua vida. A Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Isaías estava diante do Senhor,
reconheceu o seu pecado, a sua iniquidade, reconheceu quem ele era, reconheceu o povo que ele fazia parte. Deus enviou um anjo, tocou com uma brasa tirada do altar nos lábios de Isaías, a iniquidade foi removida, o pecado foi perdoado. Isaías está lá contemplando toda aquela maravilha. Isaías está contemplando toda a glória do Senhor. Isaías ouve uma voz. Isaías ouve uma conversa. A conversa era: quem é que nós enviaremos? Quem é que irá por nós? Era necessário que houvesse um profeta na terra, alguém que fosse diante do povo de Judá e pregasse o juízo de Deus sobre eles. Era necessário alguém que comparecesse diante do povo e falasse sobre a redenção que viria sobre ele, mas o juízo era inevitável, e que diante do juízo de Deus era para aquele povo voltar para o Senhor, se arrepender dos seus pecados, se humilhar, voltar para a direção certa. Deus precisava de alguém para essa missão, Deus precisava de alguém para esse propósito. Então Deus chama Isaías, Deus chama a atenção de Isaías, mostrando a visão do seu trono. Isaías reconhece o seu pecado, Deus perdoa os pecados de Isaías. Agora Isaías vê uma necessidade que havia no seu tempo: um profeta na terra, um enviado de Deus, alguém que chegasse com coragem e ousadia diante das autoridades do seu povo, diante dos reis, e proclamasse a verdade para aquele povo. E diante daquela necessidade, Isaías, ouvindo aquela conversa, Isaías se prontificou. Isaías disse: Senhor, eis-me aqui, me envia, eu estou aqui. Isaías se colocou diante do Senhor para cumprir aquela necessidade que tinha de um profeta na terra, para ser o cumprimento, para ser um profeta. Isaías se colocou no lugar exato que Deus queria para ele. Isaías se colocou diante da missão, da responsabilidade que Deus estava dando, porque Isaías estava com o coração cheio de graça, porque Deus perdoou os seus pecados, porque ele não morreu diante da santidade do Senhor, porque ele contemplou a glória de Deus. E agora Isaías estava disposto a cumprir aquilo que o Senhor estava desejando que acontecesse na terra. Quem é que irá por nós? Quem é que vai anunciar a palavra? Quem é que vai a este povo por nós? Isaías estava se colocando: Senhor, eis-me aqui. Amém, amados? Nós temos que ter essa prontidão em nosso coração, de ir ao lugar que Deus quer, de fazer aquilo que o Senhor quer que venhamos fazer. Mas preste atenção nos requisitos antes de cumprir essa missão. A Bíblia diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Para pregar é necessário ir, partir de um determinado lugar. Que lugar é esse que eu parto? Do lugar em que eu nasci para o Senhor. Isaías naquele momento estava nascendo para o Senhor, para cumprir aquela missão de profeta. No dia que você aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador, você nasceu para o Senhor como filho dele. Naquele dia os teus pecados foram perdoados, porque você reconheceu a tua iniquidade. Você reconheceu que estava caminhando para o lugar de perdição, e que era necessário se entregar a Jesus Cristo para viver uma nova vida, e você se entregou a Cristo para viver essa nova vida. Agora, desse lugar que você se entregou a Cristo, você parte para uma nova missão, de cumprir a obra de Cristo, de cumprir a missão do Senhor. Você nasceu nessa terra porque há uma missão para ser cumprida, e Deus chamou você para cumprir essa missão. Sobre o chamado de outro profeta chamado Jeremias, é interessante que Deus chega para Jeremias e diz que Deus o separou para ser profeta às nações. E Jeremias resiste de início ao chamado, porque ele se achava apenas uma criança, alguém pequeno, incapaz de cumprir aquela missão.
Mas Deus diz para Jeremias que ele, o Senhor, o escolheu, o formou no ventre da sua mãe, o escolheu, o separou para ser profeta às nações. Deus nos escolheu, Deus chamou você, Deus separou você para um propósito. Você se achegou diante de Deus, reconheceu a sua fragilidade, o teu pecado foi perdoado, agora você é enviado para cumprir uma missão, de compartilhar a Cristo, de compartilhar a obra de Cristo, de ser a carta viva de Deus sobre a terra, a carta a qual as pessoas irão ler, e quando elas estiverem lendo essa carta, quem é você? Elas vão encontrar na sua vida quem? Jesus Cristo. Todas as linhas da sua história, da sua vida, Jesus está lá, o sangue de Cristo está lá, a graça de Deus está lá manifestada. As pessoas irão ler Cristo na sua vida. Primeira vez que os irmãos foram chamados de cristãos em Antioquia, para você ter ideia, ser chamado de cristão naquela época não era algo de bom. Ser chamado de cristão era quase um xingamento. E as pessoas de Antioquia começaram a ver aqueles irmãos sendo chamados aqueles irmãos viveram como Cristo, e eles olharam e disseram: esses parecem com Cristo, são cristãos. Então, meus irmãos, é necessário que você viva como Cristo deseja que você venha viver, para que as pessoas possam ser tomados pela glória do Senhor, possam contemplar Cristo em tua vida. A sociedade necessita de que a igreja seja esse farol à beira do mar agitado, esse farol que está brilhando, mostrando aqueles que estão nesse mar de tempestade, que há um porto seguro que é Jesus Cristo. Você como igreja é esse farol, você como igreja é essa luz que clareia em meio às trevas, à escuridão, de fazer a diferença lá no seu trabalho, em meio às trevas, enquanto todo mundo no seu trabalho quer viver na iniquidade, está num mar agitado, você está apontando para uma direção que é Jesus Cristo. Só Ele é a saída, só Ele é a resposta, só Ele é a solução para o homem pecador, só Ele pode te dar a salvação, só Ele pode te dar a libertação. A sociedade necessita de uma igreja santa, que teve os seus pecados perdoados. A sociedade necessita de uma igreja que nasceu de novo. As universidades necessitam de jovens cheios com o Espírito Santo, de homens e mulheres cheios com o Espírito Santo para fazer a diferença, para viver o Evangelho. As famílias necessitam de outras famílias curadas, libertas, restauradas. Mas voltando para a visão de Isaías, antes dele ir ser voz de Deus à nação, ele precisou passar por um concerto com Deus. Antes dele ir ser profeta à nação, ele precisou ter a sua iniquidade retirada e o seu pecado perdoado. Vê, você está aqui hoje, e dentro de você há sonhos, projetos, coisas que você sabe que Deus Ele tem para você, mas para isso é necessário você se separar para o Senhor, é necessário você ser compromissado com aquilo que o Senhor chamou você para fazer. Deus Ele não honra aquele que faz a sua obra de qualquer jeito. Deus Ele não honra aquele que leva as coisas como quer, mas Deus abençoa aquele que dá o seu melhor. Deus abençoa aquele que se coloca diante da necessidade e diz: Senhor, eis-me aqui para a obra que o Senhor tem a fazer neste lugar. Eis-me aqui para a obra que o Senhor tem a fazer dentro da minha casa. Eis-me aqui para a obra que o Senhor tem para fazer na minha rua. Eis-me aqui para a obra que o Senhor tem para fazer na igreja que eu congrego. Eis-me aqui para a obra que o Senhor tem para fazer na cidade que o Senhor me colocou para morar. Eis-me aqui, Senhor. A sociedade necessita de uma igreja santa, separada,
de uma igreja que ama o seu noivo, que ama o seu rei, que o busca acima de tudo e de todos e que está determinada a cumprir a missão que o rei designou. Isaías, depois de ter o seu pecado perdoado, de ter a sua iniquidade tirada, ele se prontificou diante do Senhor, diante da necessidade que havia naquela conversa. Quem é que irá por nós? Quem é que vai? Isaías disse: Senhor, eis-me aqui. Meus irmãos, diante da necessidade, existem 3 tipos de pessoas diante da necessidade. Existem aquelas pessoas que diante da necessidade, ela está num ambiente e ela percebe que aquele ambiente tem uma necessidade. Pode ser dentro de casa, pode ser no trabalho, pode ser na faculdade, pode ser na igreja que congrega, pode ser no lugar que mora. A pessoa percebe uma necessidade naquele lugar. Mas ela olha para si e ela diz assim: bem, eu vejo que tem uma necessidade, mas eu percebo que eu não tenho capacidade de fazer algo em relação a essa necessidade desse lugar. Olha para si e sente medo diante daquela necessidade, porque vê que é um grande desafio. Imagine, irmão, ser profeta à nação que estava com o coração distante do Senhor. Isso era o desafio de Isaías. Talvez o Senhor colocou você diante de uma necessidade e você olha para essa necessidade e diz: Senhor, não tem como eu fazer isso não, é melhor ficar quietinho no meu lugar, porque é muito desafiador. Eu vejo para mim não há capacidade em mim, não há força em mim, é medo e insegurança. E aí a pessoa resolve ficar no seu lugar. Ela resolve não se misturar. Mas, irmãos, se Deus colocou você diante desse grande desafio, se Deus abriu os teus olhos espirituais para esse desafio, o Senhor não vai te abandonar. Amém? O Senhor não vai te desamparar se você decidir viver com integridade na presença de Deus. Se você decidir se separar para o Senhor, se você ser sincero com Deus: Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui. Eu olho para mim, eu sinto medo, eu sinto insegurança, mas eu sei que não é pela minha força, é pelo Senhor. Quando alguém chega para mim para me compartilhar o Evangelho com ele, eu sinto medo, mas Senhor, ele precisa ouvir o Evangelho, porque se ele não ouvir e morrer no seu pecado, ele irá para a condenação eterna. Quando você se coloca diante do Senhor, Deus tira a tua insegurança, Deus te enche de força para você vencer o medo. Imagine o desafio de Deus, que Deus colocou para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. Irmãos, estar na casa do pai é bom demais. Estar na casa do pai é muito bom, né? Eu saí da casa dos meus pais pouco tempo, eu sei como é bom agora. Casa do pai é lugar seguro, né, irmãos? Você não tem preocupação, conta de luz, de água, né? É lugar seguro. Mas Deus vem para Abraão e diz: Abraão, sai deste lugar e vai para um lugar que eu te mostrarei. Presta atenção, amados. Deus não mostrou para Abraão em sonhos a terra. Deus não mostrou para Abraão em visões a terra. Deus não colocou Abraão diante de um telão e disse: veja, Abraão, a terra é boa. Deus diz: Abraão, sai porque eu irei te mostrar. Abraão saiu do lugar que Deus o havia mandado sair, mesmo sendo um lugar de conforto, mesmo sendo um lugar de proteção, debaixo
da segurança do seu pai. Mas Abraão saiu porque maior é o Senhor. A Bíblia diz: se os homens que são maus sabem dar coisas boas para os seus filhos, se o pai de Abraão, mesmo na sua iniquidade, dava a ele segurança, era o provedor do lar, maior é o Senhor. Mesmo os homens sendo maus, dão coisas boas para os seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial, Ele dará coisas boas para aqueles que pedirem. Diga glória a Deus. Para aqueles que Ele ama. Então Abraão saiu debaixo do chamado do Senhor para a terra, que Deus iria mostrar. Irmãos, pensa num negócio desafiador. Se coloque no lugar de Abraão, você. Sei lá, na sua casa, no seu lugar confortável, e de repente Deus chega com esse desafio para você: sai daí de São Luís, vai lá para Axixá. Mas Senhor, eu não tenho nenhum parente em Axixá, conheço ninguém lá. Vai para lá. Senhor, eu tenho casa aqui. Vai para lá. Senhor, eu trabalho aqui. Vai para lá. Irmão, só pela fé para ir. Não é verdade? Só pela fé. Por isso Abraão é chamado de o pai da fé, porque ele teve fé no que o Senhor lhe falou, e ele agiu diante daquela palavra que o Senhor falou, diante daquele desafio. Ele saiu do seu lugar de conforto. Às vezes nós só precisamos sair do nosso lugar de conforto para ver os milagres acontecerem. Quando estiver confortável demais, irmãos, é hora dos desafios de Deus. Deus chama os seus desafios para a obra, para a missão. E Deus nos coloca diante de situação que só pela fé. O que você precisa fazer é sair do seu lugar de conforto, do seu lugar seguro. E saiba que quando você sai do seu lugar de conforto, você não fica desamparado. Maior é o que o Senhor tem preparado para você. Você não está à mercê, você está seguro, porque você está na presença de Deus, cumprindo a missão que Deus te chamou. É desafiador, mas é assim. Imagine Gideão ter que lutar contra uma nação de valentes, só com 300 homens. Isso é loucura na visão humana, irmãos. Primeira chamada, 32 mil homens se apresentaram. Gideão, nada mal, 32. Aí Deus diz: tem gente demais. Não é isso tudo não, Gideão, tem muita gente. Aí Deus prova. Muitos são reprovados. Aí Deus diz: Gideão, ainda tem muita gente. Aí eles provam e só fica Gideão 300. Irmãos, como lutar com 300 homens contra uma nação armada até os dentes? É Deus. Amém? E Deus diz a Gideão: e lá no acampamento onde o pessoal estava, o exército inimigo estava, quem iria, irmãos? Só quem vive pela fé. Só quem crê que de fato Deus está no controle. Quem não crê começa a dizer assim: mas Senhor, só eu e 300 homens, lá estão todo mundo armado, Senhor, como é que vai ser? E quando a gente chegar lá, Senhor? E se eles correrem para cima da gente? E se na hora eles nos cercarem? Mas Gideão confiou na provisão do Senhor. Gideão confiou porque foi tratado por Deus. Deus diz: homem valente. Deus tratou Gideão para cumprir aquela missão. Assim como Deus trata você para cumprir a missão que Ele te chamou. Só saia do seu lugar de conforto. Aceite os desafios que Deus te chama. Porque é Ele que vai à frente, abrindo portas, fechando portas, colocando gente e acrescentando gente. É Deus que vai à frente. Isaías estava reconhecendo essa necessidade. E há essa característica de pessoas: ela vê a necessidade, mas ela se sente insegura, incapaz, impossibilitada, e por isso ela fica parada no seu lugar. Existe outro tipo de pessoa diante da necessidade: é aquele que não vê a necessidade.
Mas como o pastor ele não vê a necessidade? Ele está tão focado em si, ou ele está tão focado em outras coisas, que ele não vê a real necessidade do lugar. É tipo aquele filho que está em casa, você pai sai e a casa fica para ser limpa, né? Aí o filho está lá assistindo TV. Aí o pai chega ou a mãe chega e diz: menino, tu não limpou a casa? Ixi pai, eu nem vi. Por que você não viu? Estava vendo TV. Tinha uma necessidade, mas ele estava focado em outra coisa. A esse tipo de pessoas, diante das necessidades. Ele está lá no lugar, ele tem a necessidade, mas ele está focado em outras coisas. Ele não cumpre aquilo que Deus chamou, está focado em si, no seu eu. Está focado naquilo que não é, de fato, prioridade. Lembra da parábola do bom samaritano? Duas pessoas não estavam focadas na real necessidade ao passar por aquele caminho. Eles passaram, o homem estava à beira do caminho, quase morrendo, mas eles se acharam muito ocupados para parar e ajudar aquele homem. Não reconheceram a real necessidade do lugar que eles estavam inseridos. Isso nós só iremos de fato saber as necessidades do lugar que nós estamos inseridos se o nosso coração estiver entregue, rendidos ao Senhor, que aí não há em nós vaidade, aí não há em nós orgulho, aí não há em nós prepotência para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, porque o nosso coração está entregue a Ele, e Ele abre os nossos olhos espirituais, nos enche de força, nos dá sabedoria, nos capacita para a missão que Ele nos chamou, para que o nome dEle venha a ser glorificado sobre toda a terra, para que o nome dEle seja exaltado sobre toda a terra. E há aquele outro tipo de pessoa diante da necessidade, é o tipo que todos nós devemos ser, é o tipo de Isaías. É aquele que teve um encontro com o Senhor. É aquele que teve os seus pecados perdoados. E mesmo sabendo das suas limitações, ele declara: Senhor, eis-me aqui, me usa, me toma em suas mãos, faz de mim o que tu queres, me leva para onde tu queres que eu vá. Irmãos, cuidado que tem pessoas indo para lugares que Deus não enviou e fica orando, pedindo para Deus abençoar o que Deus não entregou na mão dele. Quando você decide fazer aquilo que é da vontade de Deus e você não olha pelos olhos físicos, se o lugar parece próspero, se não parece próspero, se tem muita coisa, se não tem, se as pessoas são assim ou são de outro jeito, quando você deixa de olhar para isso e olha só para o Senhor, Deus te abençoa, te prospera, abre portas, vai à frente. O inimigo vai te retirada, porque a obra é dele. Diga glória a Deus. A obra é de Deus. Quando você olha para a sua família com os olhos de Deus, é diferente. Quando você olha para a sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, quando você olha para eles com os olhos de Deus, você, filho, para os seus pais com os olhos de Deus, é diferente. Deus te dá sabedoria, Deus te capacita, Deus te renova, Deus vai à frente. Amém? Os desafios vão se levantar, mas Deus dá a vitória sobre todos eles. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E quando Deus não der vitória, pastor, é para o nosso bem. Há momentos que Deus não dá vitória. Quando? Lembra da história de Paulo? Paulo foi levado ao terceiro céu, presta atenção. Ao terceiro céu Paulo foi levado. E ele ouviu palavras que não é digno do homem pronunciar. Ele não conseguia encontrar na linguagem humana palavras que descrevessem a maravilha do que ele viu. Irmãos, Paulo está grandão, cheião, né? Ele teve experiência que nenhum outro teve. O apóstolo
né? Depois do tempo, Cristo ressuscitou e apareceu para ele em Damasco. Mas Deus vem e diz: Paulo, vou colocar um espinho na tua carne. Vou colocar um negocinho aí, uma dor para ti nunca esquecer que sou eu na tua vida. Paulo começa a sentir aquela dificuldade, aquela pressão, e ele ora ao Senhor: Senhor, tira de mim esse espinho. Aí Deus disse para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Amém, amados? A minha graça te basta. Deus não iria tirar de Paulo, por quê? Porque Paulo é dele, Paulo precisa depender dele. Meu pastor me ensinou algo, dizendo: cara, isso nos desafios, você é chamado a depender mais de Deus. Existem desafios que Deus nos deixa passar, para dependermos mais dele, para buscarmos mais a ele. Existem desafios que Deus permite você passar, para você depender dele e ver que ele é o único que pode te dar uma resposta, uma solução. E você só tem que estar no centro da vontade dele, cumprindo o que ele chamou você para fazer. Tem pessoas que deixam que Deus o entregou para fazer diante de muitas situações que acontecem. Nunca faça isso, porque é cumprindo o que Deus te chamou para fazer e a prosperidade no teu caminho. Diga glória a Deus. Que a prosperidade na tua vida. Há uma missão de Deus para você, assim como houve uma missão de Deus para Isaías. Quem é que irá por nós? Isaías disse: Senhor, eis-me aqui. Você pode declarar ao Senhor essa mesma oração. Amém?